Olá a todos, o meu nome é Leonor E o meu nome é Sónia. e fazemos parte da equipa do Corrente Atlas. Sejam bem-vindos ao nosso primeiro podcast, o Conversas de Ciência. Esta rúbrica surgiu com o propósito de explorar as diversas áreas do mar, com a ajuda de um convidado. E connosco hoje temos o Dr. José Xavier, bom dia, a quem aproveitamos já para agradecer a disponibilidade de estar aqui a falar connosco. O nosso convidado é professor auxiliar na Universidade de Coimbra, estuda as cadeias alimentares em ecossistemas marinhos em relação às alterações climáticas no Oceano Antártico. Em 2011 ganhou o prémio Marta Tinker Muse, o prémio que foi-lhe atribuído pelo seu trabalho de excelência em ciência e política na Antártida, onde estudou, por exemplo, as relações predador-presa nas populações de albatrozes e pinguins. Por fim, é também chefe da delegação portuguesa no Tratado da Antártida. No entanto, hoje a nossa conversa vai girar em torno da temática das ciências polares. Boa tarde, professor. Olá, boa tarde a todos, obrigado pelo vosso interesse. Portanto, vamos dar então início à nossa entrevista. Primeiro gostaríamos de saber um pouco como é que se começou a interessar por esta temática, pela temática da ciência polar. Se foi algo que veio já da sua infância ou se surgiu nos seus estudos? É uma boa pergunta. Ciência polar não. Ciência polar acabou quando eu estava a acabar o curso e estava a decidir o que é que eu queria fazer ao nível de estágio. Naquela altura fazia-se estágios, não havia... O mestrado, estavam a começar a fazer mestrados, aliás eu fui logo diretamente para o doutoramento e estava a perceber onde é que eu ia estagiar. E foi-me sugerido por uma professora, e neste caso fica já a sugestão para possíveis alunos, normalmente é bom pedir estágios ou mestrados a professores que tenham as boas notas, para eles estarem minimamente entusiasmados. Claro que sim, claro, vou-te dar. Então o que aconteceu? Era uma área que essa professora que me gostava muito, mas eu não gostava de fazer em Portugal. Então surgiu esta colaboração através de um colega, estão a ver aqui a importância de networking, e ela conhecia esse colega, o professor Paul Roadhouse, em Cambridge, que para mim, Cambridge, altamente, porreiro. Acho que era uma coisa muito boa. Então surgiu, e incrível é que este senhor fazia investigação na Antártida. Então para mim foi do género, Antártida, mas eu não conheço assim tanto a Antártida, gelo, frio, vai ser complicadíssimo fazer investigação lá, nem sequer tinha pensado nisso. Aliás, até pensava que ao nível de estágio ia apenas fazer algum tipo de investigação que seria uns 4 ou 5 meses e pronto, e depois voltava a Portugal e ia fazer outras coisas diferentes. Então o que aconteceu foi que na prática foram fui estagiar lá e gostaram muito do meu trabalho, convidaram-me para ficar lá a trabalhar um ano e depois nessa altura candidatei para o doutoramento, consegui o doutoramento e depois nunca mais parou. Ou seja, o que me fascina não foi a ciência polar, foi o gosto pelo mar. Eu adoro o mar, eu vivo o mar. Para mim, eu sinto que já estou de férias ao trabalhar com o mar já desde sempre. Então tenho um privilégio enorme e a ligação com o mar, estar no mar, a praia, o verão, tudo me parece fascinante. Então parece que fazer um curso, eu fiz a licenciatura em Biologia Marinha, para mim foi... Isto vai ser brutal, Biologia Marinha, brutal, é mesmo isto que eu queria. Então, com esse estágio no fim da licenciatura, surgiu e a Antártida, brutal. E a primeira vez que me perguntaram, então gostavas de ir à Antártida, quando eu cheguei a Cambridge e falava com esses colegas todos que estavam lá, e eu, gostava de ir lá uns 2 ou 3 dias e ver os pinguins e pronto, e venho-me embora e está feito. E depois me perguntaram um ano depois de estar lá, no meio dos investigadores, dos cientistas, professores, que viviam aquilo intimamente, e perguntaram então, e agora que vais para a Antártida e tinha conseguido a bolsa de doutoramento, então quanto tempo é que gostavas de lá ficar? E eu, o tempo que vocês quiserem. O tempo que vocês quiserem. Aquilo é um mundo, estou desejoso de lá ir. Então já vamos na 11ª expedição ao Polo Sul, e agora, felizmente, já estamos a levar estudantes de mestrado e de doutoramento também, o que é espetacular.
Por isso a paixão, e fica aqui a minha sugestão, o importante é gostarem mesmo do que estão a fazer. Porque se gostam mesmo daquilo de fazer, aquilo é meio caminho andado para quereres conhecer mais e estares mesmo entusiasmado e o tempo voa. E então estás sempre de férias. Eu sinto que estou de férias, felizmente. Então podemos dizer que a ciência polar foi uma boa surpresa na sua vida, que não estava à espera e acabou. A primeira surpresa foi viver em Portugal. A gente lida com esta aqui de isto, Portugal, os pastéis de nata e tudo, isto é muito fixe, mas a gente vive aqui. Tu só percebes o quanto o nosso país é especial quando tu vais para fora. Quando vais para fora e voltas e tu dizes, Portugal é mesmo brutal. Então quando nós ouvimos aquelas questões de muito na televisão e os imigrantes e tal, e vêm para cá no verão, aquela paixão, e tu dizes, eu sei exatamente o que é que eles estão a dizer, mas é bom, é preciso ir lá fora para perceber o prazer de ser português e de gostar da nossa cultura, das nossas praias, do nosso campo, de tudo. Muito bem. Então isso também vai em conta à minha próxima questão. Qual é que é o papel das regiões polares no planeta? Qual é que é a importância do seu estudo? Essa é uma boa pergunta, porque é 5 million question. Porquê? Porque me perguntam, então, se há tantos problemas aqui na nossa zona costeira, no ambiente, as secas, então porquê é que devemos ter ciência polar? Porquê é que devemos ter equipas científicas assim, de investigação de universidades portuguesas tão longe? Porquê a Antártida? Estão a ver? A Antártida é que a Antártida é do tamanho da Europa, é 10% do planeta e toca de uma maneira, apesar de estar bem longe do Polo Sul, tem ligações diretas e implicações diretas no nosso planeta. Só a Antártida, se derretesse toda, estamos a falar do nível das águas do mar aumentar 60 metros. De momento, está a aumentar a 2 a 3 milímetros. E um dos nossos artigos, que saiu na Nature há 2 ou 3 anos, evidenciavam que, se nada for feito nos próximos 50 anos, nós vamos ter um aumento de 27 centímetros do nível das águas do mar só da Antártida. Só a Antártida, que até agora continua a contribuir muito pouco. Ou seja, pode aumentar o nível das águas do mar, afeta o clima, afeta as correntes oceânicas de todo o mundo. Então estamos a falar de mecanismos que nós, aparentemente, parece muito longe, mas que têm implicações diretas nas nossas zonas costeiras, no nosso clima. E essa é uma das razões porque é que a nossa equipa está a fazer investigação lá, mais particularmente em relação às alterações climáticas, por um lado, e por outro lado, que está interligado com tudo o que está relacionado com a ecologia marinha. Porquê? Porque não só tem lá grandes recursos marinhos, as espécies são endémicas, ou seja, são originárias só da Antártida e não podem, não existem em qualquer outra parte do mundo, e que o que nós queremos perceber é os animais que vivem no mar, quem é que se vai adaptar e quem é que se vai extinguir. E se o planeta está a aquecer, vai ser nestas regiões mais frias. Nós vamos ver maiores anomalias, porque eles estão habituados ao frio. Então nós fazemos estudos e investigação pioneira em pinguins, em focas, tal como vocês estavam a dizer, com albatrozes, com lulas, com peixes. Trabalhamos em toxicologia, gestão costeira, governança, ou seja, como é que podemos ligar a ciência à política, toxicologia, é o mundo. Nós temos tanto a trabalhar em várias vertentes, porque todas as ligações que nós temos para proteger esta região da Antártida é muito única. Só uma nota final. Ao nível de governança é espetacular, ou seja, quem é que governa a Antártida? A Antártida é a única parte de terra que não pertence a ninguém. Se veres bem, pode haver uma ilha minúscula no Pacífico que pertence a um país. Normalmente europeu, não era? França, ou pertence sempre a um país qualquer. A Antártida é a única parte de terra do planeta que não pertence a ninguém. É regido por um tratado, o Tratado da Antártida, são mais de 50 países que defendem que é basicamente uma grande reserva que deve ser dotada para a ciência, para a paz e para a colaboração internacional. Então, isto é ouro sobre azul. Então, estamos a ir bem longe, a estudar fenómenos
que têm implicações planetárias. E isso é espetacular aqui, a fazermos esse tipo de investigação aqui em Portugal, em particular na Universidade de Coimbra. E isso também vai também contra a minha próxima questão. Como eu já tinha dito antes, o professor recebeu o prémio Martha Tinker Muse, que lhe foi atribuído pelo trabalho sobre o estudo das relações predador-presa nas cadeias alimentares da Antártida. Portanto, a minha pergunta é, em que medida é que este estudo das cadeias alimentares desta região polar que nos pode influenciar a nós, positivo ou negativamente, enquanto país, Portugal, que se encontra a milhares de quilómetros afastado? É verdade. O prémio foi um resultado da investigação, mas principalmente a tocar em 3 pontos principais. Uma, sim, é a investigação, a ciência, é verdade. Outro polo que eu acho que também é muito importante, que agora atualmente está mais em voga, é mesmo ligar a ciência à política. Ou seja, tu podes estar a descobrir muitas coisas e a escrever artigos científicos fabulosos, mas têm de ser traduzidos em legislação, em medidas efetivas, em criar leis para proteger o ambiente. Vocês, então, ambas que trabalham em ter de fazer essa ligação, vocês sabem exatamente o que eu quero fazer. Então, podemos ter muitas evidências científicas, mas que têm de ser traduzidas em políticas, em leis. Isso é a segunda dimensão que eu trabalho como chefe da delegação de Portugal, em que tenta ligar aquilo que estamos a descobrir para criar leis, mas de uma maneira muito mais rápida. Tem uma grande vantagem, é que como sendo cientista eu tenho uma percepção se calhar mais facilitada do que um advogado, por exemplo. Ou seja, há uma facilitação se tens esse contexto. E depois há a terceira dimensão, que eu acho que também pode ter vindo, ter ganho o prémio, é que além destes 2 fatores ainda tem o terceiro, que é de comunicação de ciência. É muito importante comunicar aquilo que tu estás a descobrir. E neste caso, este prémio veio mesmo após o Ano Polar Internacional, que foi em 2007, em 2008, em que surgiu uma associação de jovens cientistas polares. Nessa altura eu era bastante mais novo. E eu estava aí como pós-doc, e nessa altura esta associação era basicamente jovens cientistas que se juntaram e perceberam: nós não temos voz na comunidade polar. Ou seja, nós fazemos os projetos, nós fazemos estas coisas todas e fazemos a ciência avançar e tudo, mas era muito importante perceber como é que se organiza uma conferência, como é que eu posso ter voz em organizações mundiais para influenciar a ciência, a política, a educação. Era bom dar uma voz aos jovens cientistas. Então eu também estive envolvido nesta organização, na Apex, e isso foi muito bom. Porquê? Porque através desta organização organizámos workshops, capacity building, ou seja, eventos que te desse mais valências científicas para tu como jovem cientista. Tu queres aprender métodos e técnicas novas para poderes avançar com a tua carreira, e depois facilitar informações. Por exemplo, se eu queria fazer um doutoramento, quais são os melhores cientistas que fazem doutoramentos em biologia na Antártida, por exemplo? Claro, Ártico ou Antártico. Então nós começámos a pensar, eu como cientista, jovem cientista, eu gostava de conhecer os melhores cientistas, ter acesso a workshops com tudo pago, e que obtesse a informação que eu queria ter, que era oportunidades de projetos, de obter financiamento que me ajudassem a desenvolver a minha carreira. E isso é feito agora. E eu acho que eu tive, modéstia à parte, contribui um bocadinho para essas diferentes valências que depois acabam por ser reconhecido. Mas como podem ver com os prémios advêm depois do esforço todo. Ou seja, quando dão o prémio tu dizes, obrigado. Mas foi bué da fixe trabalhar nestas coisas todas. É mais isso. Ok, ótimo. Então, foi esta importância dividiu-se então nesses 3 fatores. Focando-nos mais na parte científica do estudo, de que modo é que esse mesmo estudo pode surgir como uma base que prevê, por exemplo, futuros cenários ou até mesmo adaptar
medidas políticas que já existem ou até que possam criar mais, como o professor já tinha dito há bocado, de adaptar as medidas políticas? Sim, é verdade. Nós temos o prémio não foi basicamente para um paper, não foi um artigo, foi uma panóplia de artigos que nós estava a avançar até ali. Algo que é muito importante e que nós estávamos a descobrir e que veio agora também recentemente é que uma coisa importante é perceber qual é o conhecimento que temos atualmente sobre a área. Neste caso, o que nós queremos perceber é os animais que estão na Antártida estão-se a adaptar ou não? Ponto número 1. E quem é que se está a adaptar bem e quem é que se está a adaptar mal. E então nós verificamos, por exemplo, só para dar-vos um exemplo, os pinguins, não podes analisar se todos estão-se a dar mal. Como é que estão os pinguins? E eu tenho de dizer que espécie é que estamos a falar. Por exemplo, se falarmos dos pinguins imperadores, que são os maiores, nós sabemos que estamos a prever que vão se dar muito mal. Ou seja, é bem possível que se venham a extinguir nos próximos 100 anos, se nada for feito. Ou seja, há uma probabilidade boa disso acontecer, infelizmente. Ou seja, mas isso já está conhecido. Então, uma é perceber o estado da arte, o que é que existe atualmente. E nós fizemos uma inventariação e resumimos, então, quais são as espécies que estão ameaçadas e são aquelas que podem dar-se bem. E aí advém de um outro trabalho que nós verificamos, por exemplo, as lulas vão-se dar bem. As lulas avaliámos nos últimos 50 anos, isso adveio de um estudante nosso, o José Abreu, que fez um mestrado excelente sobre isto, em que avaliou como é que as lulas têm a capacidade de se adaptar ou não, mas nos últimos 50 anos. Então o que é que ele achou? Achou que, na prática, eles mudaram de habitat, ou seja, eles sempre começaram-se a distribuir um bocadinho diferente, tentaram se adaptar, mas adaptaram-se bem, mas a sua dieta não mudou, ou seja, eles têm capacidade para se adaptar a mudanças, mas continuam-se a comer muito bem e estarem saudáveis. Enquanto, por exemplo, os pinguins imperadores, esses sabemos que vamos por aí abaixo. Então há uma certa plasticidade. A grande vantagem no caso das lulas, é que se reproduzem muito rapidamente. A longevidade das lulas é 1 a 2 anos, a grande maioria das espécies. Enquanto o peixe pode ter 20, 30 anos, não é? Ou seja, têm grande longevidade. As lulas não, os cefalópodes reproduzem-se muito rapidamente, então verificamos é que há umas espécies que se adaptam bem, há outras que muito possivelmente adaptam-se mal, e depois andamos a trabalhar nisso também, é prever o que é que pode acontecer no futuro. Isso com os pinguins já está a ser feito agora, mas há muitas espécies que nós não sabemos nada. Aliás, nós estamos agora a ter um projeto, estamos a olhar mesmo para a vertente mais genética e genómica das espécies, para perceber quem é que realmente se vai adaptar ou não. Mas o que é pioneiro e que adveu muito deste estudo, deste trabalho, ainda por cima do prémio, adveio de combinar estas várias vertentes, de trabalhar com os pinguins, com os albatrozes, com as focas, trabalhar ao nível internacional, nestas partes também de ligar a ciência e os diferentes parceiros, ligar a essa parte política que nós andamos a fazer. Aliás, eu sou chefe da delegação, ou seja, desde o início nós assinámos o Tratado da Antártida em 2010 e depois oficialmente começámos a ir presencialmente em 2013 e eu fui sempre a pessoa que sempre foi envolvido nesta delegação, então temos de produzir artigos para submeter ao Tratado da Antártida e esses artigos advêm muito da ciência que é feita pelas equipas portuguesas. Então isso também dá-nos uma certa valência. Se houver artigos muito interessantes sobre toxicologia, eu vou falar com os autores e vou dizer, olha, este artigo vai ser muito bom porque pode desenvolver a legislação na Antártida. Porreiro, vamos por aí. Então essa capacidade também nos ajudou muito a sair um bocado da norma. E fica aqui a sugestão, a ciência, a vossa ciência, ganha muito em ser internacional, multidisciplinar, mas ligando essas diferentes vertentes, porque para diversificar também o próprio currículo, nada melhor do que ligar à política ou a essa parte da legislação ou a comunicação de ciência. Se for hardcore science, vai estar a competir com 100 mil pessoas, porque
são a maior parte dos alunos fazem, não é? Fazer o seu artigo já é bom, se vais ter artigos, só artigos, mas tens depois a comunicação de ciência, ir às escolas, comunicar aquilo que tu fazes, vai-te dar uma maior capacidade e uma maior networking e depois também maior visibilidade e capacidade de trabalho. Ok, e como é que vê a abertura ou interesse por parte da sociedade e da classe política em comunicar com os cientistas? Como é que eu acho? Eu acho muito bem. Aliás, eu quero é que a Leonor, a Sónia, os vossos colegas sejam cada vez mais cedo ou mais tarde, se comecem a envolver cada vez mais na política, mas na parte mais de cidadania, não aquela parte da política para ser o job for the boys. Eu sou muito apologista e sou muito positivo de que a parte política é muito importante porque os políticos têm de ter essa dimensão social muito importante. Os cientistas é dar-te os factos, olha, é preciso fechar a pesca em toda a costa portuguesa, ponto. Científica pode ser, mas politicamente é impossível porque tens tanta gente a depender dos recursos marinhos, por isso as coisas têm de ter uma vertente muito boa. E o que eu acho é que atualmente estamos a entrar num período em que queremos cada vez mais cientistas a serem decisores políticos, eles próprios a contribuir para a produção das leis. Nós fazemos muito a nossa ciência, temos os artigos, enviamos para a Leonor e para a Sónia, agora escreve as leis, se vocês fossem advogadas, não é? E agora isso já está a acabar. São os próprios cientistas, são os próprios especialistas na área que trabalham conjuntamente com os advogados e com os especialistas que estão mais familiarizados com a parte de decisões políticas, mas já a trabalhar e a colaborar juntamente. O que é que isso é muito bom? Em vez de só enviar-lhes os artigos, vais-lhes explicar a importância dos resultados e explicar-lhes quais são os resultados que eles têm de terem atenção. Uma das grandes dificuldades é que nós, como cientistas, nós temos sempre a dizer, bem, a probabilidade disso acontecer, eles não gostam nada de probabilidades. Ou é ou não é? Diz-me lá, ou é ou não é? E tu tens de ser muito mais pragmático, porque eu lembro nas minhas primeiras reuniões, podia estar meia hora a falar, então não, até dizeres as palavras-chave, aquilo, a cara dele não mudava. Ou ele ou ela. Estava ali a ouvir, e pá, isto é uma grande seca. Até tu começas a pensar, mas o que é que eles querem para produzir a lei? Eles precisam de ser aqueles factos, o pinguim vai desaparecer ou não vai desaparecer. Eles não querem saber se a dieta é isto, se eles vão para ali, para lá, estão distribuídos. Não, eu quero saber eles vão desaparecer ou não, e que evidências é que tu tens. E depois há um acimentar de evidências científicas. Há o primeiro artigo a dar-te, olha, isto pode estar a acontecer. Então vamos criar uma lei para minimizar esse impacto. Mas também podemos guiar a ciência para que no futuro vais fazer artigos científicos para colmatar e melhorar ainda mais aquela lei ou aquela medida. E isso é importante. Se nos distanciarmos disso, criar leis vai demorar anos, dezenas de anos e andamos aqui muito mais lentos. Queremos mais cientistas envolvidos nas decisões políticas e na criação de leis. E precisamos disso cada vez mais. E aí vem a terceira vertente que eu tenho estado a falar, que é a comunicação de ciência. O quanto me ajuda a ir às escolas e a explicar aquilo que eu faço, desde miúdos que estão na pré-primária, claro, até aos estudantes universitários, que a linguagem é fácil, mas também ao público em geral. E isso obriga-nos a ter uma grande flexibilidade de linguagem para perceber não só aquilo que tu queres dizer, mas perceber que as outras pessoas do outro lado percebem o que tu queres dizer. Porque é muito bom eu estar aqui meia hora a falar e toda a gente diz, mas eu não percebi nada, vou embora e preciso fazer outra coisa. Não, é preciso as pessoas compreenderem, porque eu já sei. Agora, se tu não consegues comunicar bem, e isto é algo que se pratica, não se dá do ar. É importante. Então é bastante importante articular para diversos setores da população, para que entendam. Totalmente. Então, e de acordo dos assuntos. E depende muito dos assuntos. Claro. Ou seja, há assuntos que, por exemplo, muitas vezes é a própria introdução do assunto que para as pessoas com quem estás a falar. Por exemplo, eu dou-vos exemplo das nossas aulas. Se eu começo a falar sobre um tema, por exemplo, agora uma das disciplinas é História
Ciência, História e Política das Alterações Climáticas, de um dos nossos novos mestrados. E isso eu podia começar a dizer a história das alterações climáticas. O pessoal morria, a história, isto já começa mal. Sim. Tens de começar é com uma pergunta. Eu diria, a primeira pergunta que eu me perguntaria é: então andamos aqui, blá blá blá, alterações climáticas, mas isto é há muito tempo ou não? Isto, há quanto tempo é que a gente sabe que este problema está? Basta ver as notícias e eu ponho logo 2 ou 3 slides só. Olha, isto sendo as notícias, a COP26, ainda por cima as minhas aulas era quando estava a dar a COP26, eu todos os dias dava as últimas notícias sobre a COP26, porque os meus alunos estavam a dizer, isso é que eu não sabia, olha que fixe. Então, o que é fixe é que nas aulas estás sempre, eu não sabia isso, olha, isso é bem interessante. Quando tu estás a falar de uma coisa, questionas os próprios alunos e eles estão aquilo está sempre a entrar. Se tu dás só factos, os miúdos desligam logo. E isso na comunicação de ciência nas escolas é muito óbvio. Quer pelos mais pequeninos, claro que tens de usar a parte mais visual. Eles até fazem educação física comigo, estamos a andar lá todos a fazer educação física. Mas também transmitir mensagens importantes, porque nós só somos inclinados a proteger e a cuidar se nós sabermos o que é. Se nós não sabemos o que é a Antártida, nem saber, sei lá onde é que vivem os pinguins. Os pinguins é uma coisa muito giro, bué da fluffy, quando eu tinha 3 anos, agora sei lá, desde aí tu depois nunca mais esqueces. E perceber, olha, por exemplo, porque é que os ursos polares não comem pinguins? É uma excelente pergunta. Começam muitas vezes assim nas escolas, não é? Porque os ursos polares só vivem no Polo Norte, os pinguins só no Polo Sul. Mas quantas vezes estou numa escola, levanto essa pergunta e o pessoal empanca-se logo todo. Mas levanta a questão, a partir daí começam logo a pensar, isso é espetacular. Sim, de facto a comunicação social também é uma parte muito importante. Eu vou roubar aqui um bocadinho o tempo da antena da Leonor, também tenho mais 2, 3 perguntas. Como já conta com vários anos dedicados ao estudo das regiões polares, não é verdade? Mais em concreto agora a região do Polo Sul, acha que se tem registado um aumento ou mesmo uma diminuição de interesse da parte da população e dos stakeholders relativamente à Antártida? Terá aqui uma diminuição ou um aumento? Eu acho que tem aumentado muito. Agora, não nos esqueçamos que agora estamos na década das Nações Unidas sobre os oceanos. Então está-se a criar um momentum muito, muito maior sobre o que é que se passa em todos os oceanos, com curiosidade do que é que se passa na Antártida. O que é espetacular na Antártida? É que a Antártida tem grandes recursos marinhos já se sabe, minerais, mas minerais não é permitido pelo Tratado da Antártida explorar, mas tem fenómenos, por exemplo, interessantíssimos, como, por exemplo, o turismo. O turismo aumentou para o dobro, pelo menos, nos últimos 10 anos, 15 anos. O dobro. Agora são à volta de 50 a 70 mil turistas por ano para a Antártida. E só há um exemplo, um dos nossos estudantes de doutoramento vai agora num navio turístico para fazer investigação na Antártida, porque até podemos ajudar a logística. Um turista por, acho que é 15 dias, vai pagar 25 mil euros para ir à Antártida, para ver os pinguins, etc. Sem incluir as viagens até à Argentina. Ou seja, só mesmo sair do barco, ir à Antártida, voltar. 25 mil euros durante 15 dias. Não se brinca em serviço, ou seja, é um sistema, é algo muito lucrativo. Mas, por outro lado, por exemplo, não há leis que proíbem minimizar. Então, qual é o deadline? Qual é o número limite de turistas que devem estar na Antártida? Isso, por exemplo, não está estipulado. Outra coisa que também é um grande desafio, e já que estamos a falar de stakeholders, falei do turismo, ou seja, tudo o que é relacionado com o turismo é um grande interesse. Ao nível dos recursos pesqueiros, um grande interesse muito grande. A parte científica, muito evidente. E depois, essa parte de governança toda do tratado também é muito, 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 muito grande. Aliás, há esta, e depois a questão então toda muito grande também ao nível da própria comunicação de ciência também existe. Há um crescendo de interesse, há cada vez uma pressão cada vez maior, isso está discutido em alguns dos nossos artigos, é que com o contexto
tão negativo que nós temos das alterações climáticas e o impacto que vai ter no planeta, o aumento das populações mundiais que estamos a ver, vai haver uma exigência de maior explorar os recursos. Pois. Agora, a questão é, vamos o fazer de uma maneira sustentável ou não? Pois E isso. agora estamos neste dilema. E aí é que temos o grande interesse dos stakeholders, ou seja, stakeholders, para quem não sabe, basicamente são todas as pessoas interessadas, neste caso, na Antártida. Então, estas várias vertentes, que envolve desde a parte científica, que tem um peso gigante, à parte política, mas também envolve numerosos países com os seus próprios interesses. Mas o que nós queremos é que a Antártida seja para o bem da humanidade. Claro. E isso é que é espetacular. E claro que nós queremos é que, na nossa perspectiva, aqui um bocadinho mais na nossa perspectiva portuguesa, o que nós queremos é contribuir ativamente para um maior conhecimento da região. Sabemos que podemos perceber que mecanismos é que existem ao nível das alterações climáticas. Também um fator agora muito evidente é a bioprospecção. Por exemplo, nas Nações Unidas está a ser muito desenvolvida, mas na Antártida ainda estamos a ter problemas só na definição de bioprospecção. E como é que devemos trocar o tipo de informações sobre a bioprospecção? Ainda há um grande dilema aí. Mas, ou seja, há entraves, mas o interesse dos stakeholders é cada vez maior. E vai ser cada vez maior, de certeza. Isso vai um bocadinho de encontrar a próxima pergunta que teria, portanto acho que já foi respondida a metade, ou mais de metade, e era de que modo é que este aumento de interesse na região, quer pela ciência ou pelos outros setores como estivemos a falar agora, pode pôr em causa os ecossistemas e as respectivas cadeias alimentares. Por exemplo, um exemplo ou dois sobre o que é que poderia acontecer. Este interesse, sempre que há interesse, principalmente se for comercial, se for económico, tem coisas positivas, porque por um lado vai causar um interesse sobre um recurso, o que por outro lado também exige a sua conservação, proteção. E, por exemplo, em relação às pescas, existe uma organização que chama-se CAMLAR, e essa organização, que faz parte do Tratado da Antártida, tem esse conceito de proteger as pescas, proteger os recursos marinhos. Mas claro, quem é que faz parte da CAMLAR? Tem países que são muito mais pró-conservação e tens outros muito mais pró-pesca. E a questão é, como é que vamos juntar os dois? E neste contexto ainda estamos a estabelecer áreas protegidas marinhas, que é algo muito importante na Antártida. Já estabelecemos duas, se foram as primeiras em águas internacionais. Por se veres bem, todas as áreas protegidas pertencem sempre a um país, é sempre um país que as estabelece. As duas que se estabeleceram na Antártida, a primeira em 2009 e agora em 2016, e demorou uma data de anos, já andam desde 1982 a falar sobre áreas protegidas marinhas. Demorou até 2009 a primeira, 2016 a segunda. Isto está a acelerar, mas está a ser lento. Sim. Mas há sempre recursos, mas isto é só para dizer que da maneira como é que estás a gerir os recursos tem de ser de uma maneira sempre em consensos, porque o Tratado da Antártida exige consensos. Então, quando estás a discutir uma área protegida marinha ou pescar um determinado peixe, sim ou não, tem de ser sempre consensos. E normalmente consensos tens de dar um bocadinho, retirar um bocado, andas por ali. E esse acaba por ser um desafio das pescas, porque há muito dinheiro envolvido e é um entrave. O outro entrave que também parece óbvio, que nós já falámos, é o caso do turismo, porque o turismo está a crescer de uma maneira quase exponencial, é um fenómeno muito lucrativo, mas que pode ter consequências e riscos para o ambiente. Eu não digo que devemos criar grandes medidas, o que eu dizer é que temos de perceber onde é que há limites, estamos a seguir bem as leis e temos as leis suficientes para estarem todos em segurança na Antártida, porque a Antártida não é como ir à Costa da Caparica. Ou seja, estamos no meio do nada, não há hospitais perto, ou seja, se há um acidente, é uma carga de trabalhos. Ou seja, se podemos ir lá todos, minimizar o impacto no ambiente e usufruir e alertarmos as pessoas para perceber a importância daquela parte para o resto do planeta, acho muito bem. Temos é de ter todas as informações científicas para podermos criar as leis para o bem de todos, sem de ser um interesse para um ou para o outro, que aí é que é preciso ter cuidado.
em resumo, o destino em si dos ecossistemas e, por exemplo, como poderá afetar, por exemplo, as cadeias alimentares, dos que já falamos até agora, dos animais Sim. e das espécies, depende um bocado deste consenso, porque e da maneira como é que eles vão evoluir no futuro, porque se não houver concordância em nada, então vai tudo um bocadinho para água abaixo, digamos assim. Claro. Tem de haver bom senso, mas também tem de haver aquele sentido de bem, para o bem comum, para o bem Sim. de todos, não é bem para um país, não é bem para uma região, é o que é para o bem de todos. E o caso dos recursos ou o turismo ou outros, por exemplo, os minerais não são explorados, ou seja, tudo o que seja minerais em terra não é permitido. Isso é excelente porque estão a imaginar a explorar os efeitos negativos de teres uma exploração, maquinaria, a fazer buracos no meio da Antártida. Isso era devastador, não é? Aquilo é uma área que tu queres minimizar o impacto. O que tu tens na Antártida é bases científicas em que os cientistas têm casas para fazer a sua investigação, têm os navios e basicamente andam a recolher amostras para obter informação para produzir os artigos para depois criar as leis. E isso torna todo um ambiente muito colaborativo. Mas os riscos que nós estamos a tomar ao nível marinho têm havido grandes surpresas. Por exemplo, os nossos trabalhos aqui sobre, por exemplo, microplásticos, nós descobrimos que havia já microplásticos nos pinguins. Ou seja, que nós julgávamos que a poluição por plásticos nós já sabíamos, macroplásticos já sabíamos, mas não sabíamos que já tinha chegado aos pinguins e que já estava dentro da cadeia alimentar. Ou seja, estes fenómenos que nós julgamos, a poluição microplástica, então aquilo é só meia dúzia de barcos de pesca. Alguns cientistas e alguns turistas, de certeza que lá não devem ver nada, então aquilo é o tamanho da Europa e encontramos. Há microplásticos e pode vir mesmo pelas correntes superficiais. Isto só para chegar que há fenómenos que nem sequer conhecemos muito bem, mas que pode afetar todos os ecossistemas, seja poluição, exploração dos recursos. Por isso o dever nosso atualmente é desmistificar um bocadinho do que os seres humanos estamos acima de toda a gente, mas perceber que os nossos animais, ou seja, as pessoas, os animais, o meio que nos rodeia, tudo tem de ser feito de uma maneira sustentável, porque isto, a esse nível, se não resolvermos nada, vai ser muito complicado. Sim, claro. Bom, acho que estamos mesmo a terminar. No entanto, como pergunta final, gostaríamos de saber quais que eram os seus os conselhos que daria aos estudantes, ou então alguém que se interesse pela área da ciência, polar neste caso, tendo em conta as escolhas que fez, erradas ou certas, mas que o trouxeram onde está hoje. É uma boa pergunta. Eu normalmente dou 3 grandes sugestões, eu aliás até tinha começado isso com a nossa conversa. Primeiro é identificar algo que gostas muito, algo que te sentes sempre que gostes mesmo, se eu passar sempre a estudar isto, eu acho que eu adoraria. Acho que isso é a minha primeira sugestão. A segunda é sejas bom. Ou seja, não basta gostar muito. Eu sempre gostei muito de futebol, mas sempre fui um péssimo jogador de futebol, mas eu adorava. mas, ou seja, eu era daquelas coisas. Então eu acho que é muito importante perceber algo que gostes muito, que sintas que possas dedicar muito, mas que sejas bom. E depois o terceiro ponto, que também acho que é muito divertente, é o contínuo esforço diário nisso, não é? Porque é que os Cristianos Ronaldos e as nossas grandes atletas que nós temos continuam 1000 a hora, 1000 treinos e ali todos os dias, mas são os melhores do mundo, então porque é que precisam treinar tanto? Precisam treinar tempo porque é isso, para continuar a serem bons, tem uma exigência muito grande. E eu acho que para um estudante que está aí desse lado, e eu passei por isso mesmo, foi essas 3 grandes dádivas, foi perceber e identificar algo que gostava muito, que era bom, que é exatamente o oposto do futebol ou do surf, que gosto muito, mas sou muito mau, mas depois esse esforço diário, dedicação, de tentar superar as dificuldades diárias, que cá vai haver sempre desafios, mas nunca desistir. E vão ver que passo a passo, de grau a degrau, vocês vão conseguir alcançar os vossos sonhos.
mas convém esse esforço diário que depois vai-se amplificar segundo a estratégia que querem seguir. Porque vão ver que tem sempre alguém que já seguiu aquele caminho. Epá, então como é que eles chegaram lá? Tiveram de fazer isto, se calhar. E vão ver que o vosso próprio caminho vai inspirar outros. E isso é importante. É bom. Muito obrigada, professor. Parece que chegamos ao final do nosso podcast, deste episódio. Mais uma vez, obrigada, professor José Xavier, por ter vindo e por ter disponibilizado um pouco do seu tempo para vir falar sobre ciência polar aqui no Corrente de Atlas. Esperamos que tenham gostado. Caso tenham algumas perguntas, não hesitem em mandar, quer seja para o professor José Xavier ou para nós, para o Corrente de Atlas. Esta conversa ficará disponível em formato áudio ou vídeo nas mais plataformas da internet, como é, por exemplo, o Instagram e o YouTube. Obrigada a todos e vemo-nos em mais um Conversas de Ciência. Muito obrigado, Leonor. Obrigado, Sónia. Adeus. Bom trabalho. Obrigada. Obrigada. Tudo bom.